Sejam bem-vindos. Daremos continuidade ao nosso projeto, onde iremos aplicar um CLP modelo PLC 300 VEG, que comandará um servo acionamento modelo SCA06 VEG. Porém, antes de mais nada, é preciso ter bem em mente o entendimento de como estes sinais caminham. A princípio, na prática, observamos uma chave sendo ligada, por exemplo, e o servo motor girando para determinada posição. Olhando de fora é muito simples. Mas veremos que, para isto acontecer, não é tão imediato assim. Porque este sinal é enviado de um meio ao outro e muitas vezes é alterado seu formato, até chegar ao seu destino e fazer girar o servo motor. Estas transformações de sinais, de endereços, de formatos são comuns, principalmente porque precisamos transportar eles por meio de uma rede industrial. Enfim, vamos logo com nossa explicação. Em nosso exemplo bem simples temos um botão em um painel que, quando pressionado, irá fazer o servo motor executar determinado número de voltas programado. Como foi comentado, visualmente é muito simples. Mas agora vamos abrir este painel e analisaremos o caminho deste comando até o giro do motor. Conforme nosso propósito, temos um CLP comandando o servo conversor que alimenta o motor. Eletricamente falando, temos um contato deste botão ligado diretamente a uma entrada do CLP. É utilizada diretamente uma entrada digital da própria CPU. Já os comandos serão transferidos via rede CAN Open do CLP para o servo acionamento. Agora vamos analisar a parte lógica envolvida. No nosso exemplo, iremos utilizar diretamente o sinal da entrada do CLP para mover o servo. Normalmente utilizamos memórias internas, marcadores que são ligados conforme uma série de pré-requisitos da máquina, por exemplo. Juntamente com este comando para mover, podemos enviar ao servo conversor mais sinais importantes, como emergência, ciclo automático da máquina e outros. Vejam que temos tipos de variáveis diferentes no exemplo, como as entradas DI1 e DI2 e o marcador 0.1. Para transmitir via rede, precisamos agrupar estes sinais em bits para uma palavra, pois a transmissão de dados se dará no formato de Word. Para este agrupamento de bits, utilizaremos o comando conhecido das aulas de eletrônica digital, o multiplexador, ou MUX. No PLC 300, as variáveis que podem ser enviadas via rede CAN, são as words de saída configuradas na tabela de variáveis chamada de Global Network. Iremos utilizar a word, de número 2000, por ser a primeira word disponível na configuração da rede CAN. Logo mais, será mostrado no WPS. Enviaremos também, via rede CAN, um valor de quantas voltas o motor deve executar, ou seja, o posicionamento desejado. Observação importante: poderíamos enviar valores em milímetros, graus, ou quaisquer unidades. Vejam que nosso exemplo é para ser simples, pois iremos enviar voltas completas para facilitar. Novamente precisamos transportar este valor para uma variável de rede. Para a posição, iremos utilizar a próxima word de saída, presente na tabela Global Network, ou seja, a word QW2002. Para transferir esta variável usaremos o comando de transferência, chamado store. Através do store, transferimos uma variável interna calculada para a variável de rede QW2002. E para completar o exemplo, iremos enviar o valor da velocidade deste movimento. Da mesma forma, utilizaremos a próxima variável de rede, a QW2004. Não está descrito na figura,
porém a forma é a mesma que foi feita anteriormente. Bom, do lado do CLP está tudo pronto. Temos sinais digitais e valores numéricos disponíveis nas variáveis de rede. Vamos agora preparar o lado do servo conversor para receber estes valores. No servo conversor, não existem variáveis de entrada de rede. Como faremos então? No servo conversor, todos os seus parâmetros são disponíveis para a rede CAN. Então, para as variáveis de rede, podemos utilizar os parâmetros de usuário. No exemplo, iremos utilizar o parâmetro de usuário P1050 para receber os sinais digitais. De forma inversa, agora precisamos abrir a palavra que vem pela rede e transformar ela em bits. Novamente, relembrando as aulas de eletrônica digital, o comando utilizado é o demultiplexador, ou demux. Como entrada do demux, teremos o parâmetro P1050, e, como saída, criaremos os bits de comando. Estes bits devem ser postos na mesma ordem que foram programados no programa do CLP. E para os outros valores, de posição e de velocidade, iremos utilizar os próximos dois parâmetros de usuário: o P1051 e P1052. Importante lembrar que os valores transportados na rede CAN vêm no formato Word. Já adiantando o assunto, ressaltamos que os blocos de posicionamento utilizam variáveis em formato floating point, ou real. Por isto, já iremos ligar a Word de entrada e converter ela em real. Assim sendo, o bloco chamado Word to real deverá ser utilizado. Na entrada deste bloco ligamos ao Word do parâmetro de usuário P1051, e na saída teremos que criar uma variável do tipo real. Faremos o mesmo procedimento para a variável com o valor da velocidade, o P1052. Pronto. Agora, no lado do servo está tudo ok. Mas você deve estar se perguntando: o que fará com que minhas saídas QW do lado do CLP sejam ligadas aos parâmetros P1050, 1051 e 1052 no lado do servo? A resposta é: o configurador da rede CAN. Dentro do WPS, na árvore do projeto, existe o atalho para chamar o configurador da rede CAN. Este configurador é chamado de WPS CAN. Nele você fará a ligação de cada variável QW com o parâmetro desejado. Agora que conhecemos o caminho que os sinais percorrem ao utilizarmos uma rede industrial, e temos nosso objetivo bem concreto, com endereços de memória bem definidos, poderemos fazer tudo isto na prática. No próximo vídeo iremos configurar os programas do CLP e do servo conversor. Também utilizaremos o configurador da rede CAN para interligar os sinais dos dois equipamentos. Seja sincero, esta informação merece um like. Caso estes vídeos te ajudaram em alguma dúvida, deixe seu like, pois isto fará o YouTube divulgar eles para mais pessoas. E também nos motivará a criarmos novos conteúdos com maior frequência e assim ajudando a muitas outras pessoas. Também se inscreva no canal e ligue o sininho das notificações, e assim que tiver novo vídeo, você será informado. Deixe suas dúvidas e sugestões de assuntos nos comentários, assim podemos atender aos assuntos mais solicitados. Compartilhe em seus grupos também. Até a próxima.